Esperar aqui então. Beleza, pessoal, gravando a aula. Bom, na aula de hoje, o nosso foco é estudar alguns pontos notáveis de triângulo, né? Na geometria, vocês acabam estudando, grande parte do curso de vocês estudam bastante uma figura especial que é o triângulo. O triângulo ele tem muitas propriedades interessantes, que vocês acabam utilizando. É uma figura que vai sempre aparecer, vocês podem esperar, é uma figura que vai estar sempre na prova, sempre no vestibular. E é muito importante você conhecer as características do triângulo, todas. Eu acho que o triângulo é uma figura muito importante para saber todas as suas regrinhas, tudo que ele tem é muito importante, tá? Uma das partes do triângulo que a gente estuda são alguns pontos importantes, né? Esses pontos a gente vai ver que eles são formados por algumas retas e eles vão ter algumas características especiais, tá? Eu queria pedir previamente desculpa para vocês. O Gui conversou comigo hoje no almoço para dar aula para vocês hoje. Eu não consegui montar uma apresentaçãozinha bonitinha com as figuras, então eu vou usar a minha lousinha digital e vou escrevendo aqui com vocês, tá bom? Novamente, o mesmo esquema, se vocês tiverem dúvida, por favor interrompam, mandem no chat, tá? Podem abrir o microfone, fiquem à vontade para vocês fazerem comentários ou perguntas, tá bom? Vamos começar então. Eu vou abrir uma folha nova aqui, só para eu fazer algumas perguntas para vocês antes. Pessoal, umas perguntas rápidas, vai, já que vocês estão craques na geometria, estão mandando bem. Respondam para mim, o que é um triângulo? O que é um triângulo? Uma forma geométrica. Uma forma geométrica de 3 pontas. Uma forma geométrica, então vamos lá. Espera aí, pessoal, que minha tela tá aparecendo uns pop-up aqui. Preciso fechar tudo, peraí, senão eu não vou conseguir ver vocês. Tá. Uma forma geométrica, 3 pontos, beleza. Vou desenhar um triângulo aqui qualquer. Bom, desenhei um triângulo. Sim, ele tem 3 pontas, né? E essas pontas, elas têm um nome. Como que é o nome dessas pontas? Vértices. Muito bem. Então, um triângulo, ele tem... Não são 3 pontas, são 3 vértices. Tudo bem? O que mais que um triângulo tem, além de 3 vértices? Arestas. Sim, ele tem 3 arestas. Então vamos lá. Um triângulo ele tem 3 vértices. Ele tem 3 arestas. Tudo bem? Uma coisa importante os ângulos internos. Vocês aprendem que esses ângulos internos aqui, quando somados, por exemplo, alfa, beta e gama, quando esses ângulos somados, eles têm um valor. Que valor é esse? A soma, que S feio, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quanto dá isso? 180. Muito bem. Se não souber isso, precisa voltar lá nas aulinhas de triângulo básica. Todo mundo tem que saber. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tudo bem? O que mais que a gente sabe de um triângulo? Quantos tipos de triângulos existem que vocês conhecem? Só para a gente citar aí. Deem um nome. Equilátero. Muito bem. A gente tem alguns tipos de classificações de triângulos, né? A gente tem classificações aqui. Isso é só uma breve revisão, viu, pessoal? Classificação de triângulos, né? A gente tem classificação quanto ao lado do triângulo, que vocês acabaram de falar. A gente tem o isósceles. O que é o triângulo isósceles? Ele tem 2 ângulos iguais. 2 ângulos e 2 lados iguais. Muito bem. O que mais? Um outro tipo de triângulo. Escaleno. Tá, vamos lá. Vamos aqui primeiro. Escaleno. O que é o escaleno? Ele não tem nenhum lado igual, é? Não tem nenhum lado e nenhum ângulo igual. O
que mais? Vocês já falaram um outro aí. Qual outro triângulo que existe? É o equilátero? Equilátero, muito bem. Equilátero é o quê? Todos os ângulos são iguais e os lados também? Todos os ângulos, todos os lados são iguais e os ângulos iguais a quanto? 90 graus? No triângulo equilátero, todos os lados e todos os ângulos são iguais. E qual é o 60? valor? 60 graus, muito bem. Bom, essas são as classificações, essas são as três principais classificações quanto ao lado, né? A gente, quando faz essa classificação, a gente pensa o lado. Isósceles, ele tem dois lados iguais, equilátero, ele tem todos os lados iguais, e o escaleno não tem nenhum lado igual. E a gente tem a classificação quanto ao ângulo. Como a gente classifica os triângulos quanto ao ângulo? Triângulo, retângulo. Muito bem, a gente tem o primeiro que é o retângulo. O que mais? Tem mais três. Agudo. Agudo. O que é o agudo? Vixe. É menor que 90 graus. Isso, exato. Todos os ângulos eles são menores que 90 graus. O que é um retângulo? 90 graus. O retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, né? Ah, tá. Não tem problema. Eu tô fazendo pergunta e vocês vão me respondendo. E eu vou forçando vocês sempre que eu puder. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo 90 graus, certo? Isso tá correto, perfeito. Um triângulo, ele pode ter dois ângulos de 90 graus? Não. Perfeito, não pode. Então, um triângulo retângulo, ele só existe um único ângulo com 90 graus, tudo bem? O triângulo agudo, todos os ângulos são menores que 90. Então, quando vocês percebem essa classificação aqui por ângulo, a gente toma muito como referência o ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo de 90 graus, ele tem um nome. Como que a gente dá? Qual que é o nome para 90 graus que a gente dá? É o ângulo quê? Reto. Muito bem, ângulo reto. Então a gente tem um retângulo, tem um agudo, tem mais dois. Obtuso, né? Obtuso, muito bem. O que é o obtuso? O ângulo O ângulo maior que 90. Tomem cuidado com a explicação, tá? É só uma coisa, uma burocracia, mas obtuso não é ângulo maior que 90. Obtuso significa que ele tem um ângulo maior que 90 e os outros todos menores que 90, tá? Ele tem que ter um ângulo maior que 90. O agudo, todos têm que ser menores que 90 e o retângulo, um ângulo tem que ser 90 graus. E tem mais um outro triângulo aqui, mais um que a gente classifica. Ele é a mesma coisa que o equilátero, só que ele é o mesmo triângulo que o equilátero. Só que em vez de a gente usar a classificação de lado, que se vocês olharem os nomes aqui dos triângulos, aqui eles são todos classificados em relação ao lado. Mas a gente pode fazer essa mesma classificação por equilátero e chamar ele de equiângulo. Ou seja, todos os ângulos iguais. Se ele tem todos os ângulos iguais, obrigatoriamente os lados vão ser iguais. Então esse cara aqui é o mesmo triângulo que o equilátero. Tá, beleza. Vocês estão sabendo bem de algumas coisas, as características gerais, principais de triângulo. Tá, o que a gente vai ver então? A gente vai começar a primeira coisa, antes de ver os pontos, alguns pontos principais dos triângulos, que vão ser alguns pontos que vão surgir. A gente precisa entender de onde surgem esses pontos, tá? Esses pontos, eles vêm da intersecção de alguns lugares geométricos específicos. Tá, aí a gente vai perguntar primeiro para vocês. Vocês sabem o que é um lugar geométrico? Qual que é a definição de lugar geométrico? Já ouviram falar disso? Não, professor. Tá. Que você tá? Vamos lá. Vocês estão na segunda fase. Vocês estão fazendo prova de segunda fase, prova aberta. E a pergunta é: defina o que é um lugar geométrico.
Tudo bem, vocês não sabem, vocês não viram o conceito, mas pelo nome. O que seria isso? Se vocês... vai lá, vocês estão na segunda fase, está com tempo para escrever. Pô, todo pontinho no vestibular vale. Vou escrever alguma coisa, vou inventar alguma coisa para escrever, para ver se eu consigo algum ponto. O que vocês colocariam? O que é um lugar geométrico? Alguém arrisca? Tipo um plano cartesiano? Tá. Não é um plano cartesiano, mas eu entendi o que você falou. O plano cartesiano, ele é um sistema de coordenadas, né? Que a gente vai pôr pontos, coisas lá dentro. Dentro do plano cartesiano, eu posso colocar alguns lugares geométricos, tudo bem? O que é um lugar geométrico? Então, assim, quando a gente pegar alguma figura, alguma geometria, não, Meli, não tem a ver com dimensões. Quando a gente fala em lugar geométrico, esse lugar, na verdade, ele não significa espaço. Ele significa uma geometria específica. Então, lugar geométrico, ele é uma geometria. Então, ele pode ser uma reta, ele pode ser uma circunferência. E que esse lugar, essa geometria, todos os pontos que pertencem a essa geometria, eles vão ter uma característica em comum. Então, na verdade, um lugar geométrico, ele é um conjunto de pontos, tudo bem? Um conjunto de pontos que tem uma característica em comum. Bom, vamos ver um exemplo. Alguns exemplos, então. Pessoal, vamos pegar uma corzinha verde aqui. Um exemplo de um lugar geométrico, tá? Um exemplo é a circunferência. Por que a circunferência ela é um exemplo de lugar geométrico? Quantos pontos formam uma circunferência? O que é uma circunferência? A circunferência é um lugar geométrico, tá? Mas o que é? Como que a gente escreve? Como a gente define uma circunferência? O que a circunferência ela tem de especial? Ela tem infinitos pontos? Perfeito, ela tem infinitos pontos. Existe um ponto... Isso, ela é formada por... Oh, meu Deus. Ela é formada por infinitos pontos. Esses pontos, são esses pontos que estão aqui, ó. Aqui, ó. Esses são os infinitos pontos que quando a gente vê a circunferência, eles vão formar essa figura circular aqui que a gente está vendo, né? Eles estão aqui. Existe um ponto, ele é uma característica da circunferência. Ele ajuda a definir a circunferência, que é o centro da circunferência, tudo bem? Então, assim, a circunferência são esses pontos externos em verde. Esse é o lugar geométrico. É essa parte verdinha aqui, tudo bem? Isso daqui, essa parte verde é o lugar geométrico, é onde estão os infinitos pontos que definem a circunferência. Mas o que esses pontos, todos eles têm em comum para caracterizar a circunferência como um lugar geométrico? O que eles têm em comum? Todos eles... Pode falar, Ingrid. Eu acho que todos eles, tipo, se traçar uma linha, liga na circunferência com a mesma medida. Exatamente. Se eu traçar uma linha do ponto central a qualquer ponto aqui dentro da circunferência, qualquer ponto que vocês pegarem, sempre da circunferência, essa distância vai ser sempre a mesma, tudo bem? Eu vou refazer esses traços para ficar um traço mais bonitinho. E essa distância a gente conhece, ela tem um nome, que é o
Raio. Raio? Exatamente. O raio da circunferência, ele é a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência, tudo bem? A circunferência é um lugar geométrico porque todos os pontos, eles têm uma distância de raio até o centro da circunferência, uma característica comum a todos esses pontos, tudo bem? Então esses pontos, eles vão formar a circunferência é um lugar geométrico. Existem outros lugares geométricos que a gente vai ver agora, que eu vou mostrar para vocês, que são importantes e que eles vão ajudar a definir alguns pontos notáveis do triângulo, tudo bem? Bom, a gente viu a circunferência, a gente vai ver aqui um outro lugar geométrico importante que a gente vai chamar de mediatriz. Tudo bem? Mediatriz. Mediatriz é uma reta, tudo bem? Mas o que define esse lugar geométrico chamado de mediatriz? Pessoal, vocês sabem qual é a diferença entre reta e segmento de reta? Vocês lembram disso? Sim. Qual que é a diferença de reta e segmento de reta? A reta, ela não tem começo nem fim. O segmento de reta, ele tem um começo, mas não tem um fim. Perfeito, exatamente. Então aqui, eu vou desenhar uma reta R, ela não tem começo nem fim, ela uma reta é um lugar geométrico infinito. Bom, eu vou pegar um segmento de reta, ou seja, eu vou pegar dois pontos dessa reta, o ponto A, o ponto B, tudo bem? Então aqui eu tenho segmento de reta AB, estou delimitando aqui. O que a mediatriz faz? A mediatriz, eu vou pegar no meio do meu segmento de reta, exatamente no meio dele, então aqui, vamos imaginar que aqui seja a metade, eu vou traçar uma reta, tudo bem? E essa reta, obrigatoriamente, ela faz aqui um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho minha reta R e aqui a minha reta vermelha que eu vou chamar de reta M, de mediatriz, tudo bem? Então aqui a gente tem que essa reta mediatriz, ela está dividindo o nosso segmento de reta AB em duas partes iguais, formando obrigatoriamente um ângulo de 90 graus, tudo bem? Bem tranquilo, certo? Se a gente fosse pensar na regrinha para definir um lugar geométrico, aqui a gente fala, tem que ter uma característica em comum. O que esses pontos que formam essa reta que a gente está chamando de mediatriz, eles vão ter em comum? É a distância que eles vão ter entre os pontos, eu vou fazer aqui bem fraquinho, porque isso não é o mais importante. Eles vão ter essas distâncias aqui sempre iguais em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Tudo bem? Bom, a mediatriz, o que a gente precisa saber dela é que o principal é que ela divide um segmento de reta pela metade, fazendo um ângulo de 90 graus. Ó. Então, esse lado é igual a esse lado. Tudo bem? Essa daqui é a mediatriz. Então, vamos deixar aqui registrado. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que é uma mediatriz? O senhor pode repetir o conceito, por favor? Mediatriz, ela é uma reta, tudo bem? A mediatriz é uma reta, e é uma reta que divide um segmento de reta pela metade. Então, ó, eu estou traçando a reta vermelha. A reta vermelha, ela é a mediatriz. E ela está cortando o segmento de reta AB exatamente no meio. Então, exatamente no meio, eu estou dividindo em dois lados iguais aqui. Vamos pegar um azulzinho. Então, ó, uma distância L de A até o centro e uma distância L de B até o centro. Tudo bem? Posso até chamar esse centro de C, falar que
A distância AC é igual à distância BC. Tudo bem? Eu estou dividindo exatamente na metade. E, obrigatoriamente, o ângulo entre a mediatriz e esse segmento de reta tem que ser 90 graus. Tudo bem? Então, são essas duas características que vão definir a mediatriz. Beleza? Dúvidas? Não, professor, entendi. Obrigada. Beleza. Então, a segunda parte, o segundo lugar geométrico importante para a gente é o que a gente vai chamar de bissetriz. Esse aqui vocês já devem ter ouvido mais, né? Na vida. Bissetriz. Quem que é a bissetriz? Vamos desenhar duas retas aqui. Ou duas, melhor, semi-retas. Bom, aqui nós temos duas semi-retas. Aqui eu vou chamar de ponto O. Essa aqui eu vou chamar de R. E essa aqui eu vou chamar de S. Tudo bem? Vamos colocar dois pontos aqui para ajudar o ponto A e o ponto B. Bom, pessoal, a gente tem aqui duas retas, ou semi-retas, se cruzando no ponto O. Tudo bem? Quando a gente tem duas retas aqui no mesmo plano se cruzando, a gente tem um ângulo que é formado aqui. Tudo bem? Que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Tudo bem? Vamos chamar de alfa. O que a bissetriz vai fazer? A bissetriz ela é uma reta também, assim como a mediatriz, ambas são retas. É uma reta que eu vou traçar a partir da origem aqui, dividindo esse ângulo alfa em 2. Exatamente na metade, eu vou dividir esse ângulo alfa. Então, aqui eu tinha alfa, que era o ângulo total, agora eu vou ter alfa sobre 2, e aqui alfa sobre 2, tudo bem? Vou dividir esse ângulo em duas partes. Tranquilo, né? A gente pode até escrever aqui, por exemplo, se eu pegar, traçar uma reta aqui, deixa eu ver se ficou mais ou menos, tudo bem, com ângulo de 90 graus aqui, da reta R, chegando até a bissetriz, e fazer, saindo do mesmo ponto aqui, uma outra reta, chegando à reta S, esses dois lados aqui, eles são iguais, tudo bem? Então aqui eu poderia ter um lado que eu chamaria de L, e aqui um lado que eu chamaria de L também. Então quando eu ligo, por exemplo, a reta R com a bissetriz, vamos colocar aqui um B de bissetriz, quando eu ligo essas duas retas por um ponto em comum, eu tenho dois lados iguais, tudo bem? Isso se dá pela semelhança de triângulos. Se vocês notarem aqui, vou dar uma pintadinha, só para ter uma ideia. Ó, aqui a gente está formando um triângulo, tá vendo? Esse triângulo rosinha aqui que eu pintei. Ele é exatamente o mesmo triângulo da parte de cima. Então a gente forma dois triângulos aqui semelhantes. Tudo bem? Alguma dúvida do que é a bissetriz e do que é a mediatriz? Bissetriz divide exatamente o ponto no meio, pessoal. O ângulo ao meio. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Então vamos para o que interessa da nossa aula hoje. Que é os pontos notáveis de um triângulo. Vamos lá. Bom, o que vão ser os pontos notáveis de um triângulo? Os pontos notáveis de um triângulo, eles vão ser as intersecções
de algumas retas de alguns lugares geométricos, inclusive alguns que a gente acabou de ver, a gente vai ver mais alguns, e a intersecção dessas retas vai formar um ponto, tudo bem? Bom, deixa eu fazer um triângulo aqui que eu vou usar de base. Eu vou usar para todos os desenhos depois. Não, esse ficou feio. Tá, esse ficou bom. Aí eu vou usar sempre o mesmo triângulo para todos, para vocês verem. Bom, o primeiro lugar geométrico que a gente vai estudar é um lugar geométrico, na verdade ele é muito importante, principalmente para o pessoal da física, da engenharia, que é o que a gente vai chamar de, vamos colocar aqui 2.1, que é o que a gente vai chamar de baricentro. Vamos pintar ele aqui. É o baricentro. Bom, quem que é o baricentro? O baricentro ele é um ponto que vai estar dentro do triângulo. A gente vai encontrar ele agora e a gente vai ver como forma ele, mas assim, ele tem uma característica muito importante física, tudo bem? O baricentro ele tem um outro nome na física ou na engenharia, que é o que a gente chama de centro de gravidade de uma figura. O centro de gravidade, ele tem uma representação, claro, se a gente pegar qualquer corpo físico na natureza, qualquer objeto, ele vai ter um certo volume, né? E, por exemplo, vamos pensar assim no corpo humano. O corpo humano ele é formado por cabeça, tronco, braço, perna, dedos, enfim. Cada pedaço do corpo, cada órgão, ele tem um peso, tem uma massa, tudo bem? E essa massa a gente consegue calcular o peso. Lembra que peso e massa são coisas diferentes. Peso é a massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade. É aquele P igual a mg, certo? E esse peso, ele está distribuído ao longo de todo o corpo, né? Ele está distribuído entre os braços, cabeça, perna. Só que quando a gente faz uma representação desse peso, a gente vai indicar o peso dessa pessoa em um lugar específico, que é como se fosse a representação, como se aquele peso total do corpo ele estivesse sendo aplicado num ponto específico do corpo, para representar todos os outros pesos que vão compor o corpo. Então, por exemplo, o corpo humano, a gente vai ter um baricentro próximo na região do nosso tórax, estômago, enfim, que a gente pode considerar que o nosso peso pode ser concentrado ali. Ele tem uma característica muito importante na questão da engenharia. A gente pode relacionar com a parte de momentos, que vocês chamam de torque no ensino médio, tudo bem? Que o momento ele é a força vezes a distância, então existe um equilíbrio de forças, está muito relacionado com essa questão física, o baricentro, tudo bem? Claro que para a gente aqui na nossa aula de matemática, isso não é o importante é a gente achar o baricentro do triângulo, tudo bem? E achar esse ponto específico do triângulo. Que ele vai ter uma característica especial também para a gente, mas de uma forma matemática, tá? Para achar o baricentro de um triângulo, existem algumas coisas importantes. Então vamos fazer algumas anotações aqui primeiro. Todo triângulo, a gente viu, vão ser 3 vértices. Eu vou dar sempre o nome para o vértice de cima de A, para o vértice da esquerda de B e o da direita de C, para a gente padronizar. Então, vamos... Aqui nós temos algumas... Eu vou fazer... Eu acho que vocês já viram Escola Letícia, mas é só para a gente fazer algumas representaçõezinhas, tá? Eu tenho 3 lados, certo? Eu tenho esse primeiro lado aqui, que eu vou chamar de lado 1. Aqui, lado 1. Aqui eu vou chamar de lado 2. E
que eu vou chamar de lado 3, tudo bem? Quando a gente faz uma referência a um lado de um triângulo, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. O vértice A indo até o vértice B com um tracinho em cima. Quando a gente faz essa representação, eu estou falando que eu estou indo do ponto A até o ponto B, e isso é um segmento de reta, tudo bem? Por isso eu coloco o tracinho em cima. Eu vou chamar, então, esse aqui vai ser o lado 1, o lado AC, ele é o lado 2, e o lado BC, ele é o lado 3. Tudo bem? Vocês tinham visto já essa anotação? Isso é claro para vocês? Esse tipo de notação? Sim, professor. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, por favor, pergunte. Bom, agora vamos realmente para o baricentro, que é o que importa para a gente. O baricentro, a gente precisa traçar 3 retas para achar o baricentro. Quem são essas retas? Aqui atrás, a gente viu mediatriz e bissetriz. Aqui vai entrar uma nova reta que a gente chama de mediana. Então, o baricentro, a definição do baricentro é o encontro das medianas, tudo bem? Por que eu não apresentei ele antes para vocês? Porque as medianas, elas estão muito intrinsecamente ligadas ao triângulo. Porque o que define uma mediana? O que é uma mediana? Uma mediana é uma reta que vai sair do vértice. Então aqui eu vou pegar o vértice A. Dela vai sair uma reta que vai ir até o lado oposto desse vértice, ou seja, até o lado 3. Então vai vir uma reta aqui. Que reta torta. Vai vir uma reta. Então aqui eu traço a primeira mediana. O que é, vamos chamar aqui de M3, que é a mediana do lado 3. O que a mediana tem de especial? A mediana, ela sai de um vértice e ela chega no lado oposto, dividindo esse lado em 2 lados iguais. Então ela divide exatamente ao meio. Ela divide o lado oposto ao vértice em 2 lados iguais. Tudo bem? Bom, como um triângulo ele tem 3 vértices, obrigatoriamente ele vai ter 3 medianas, tudo bem? Então, do ponto B, saindo do vértice B, eu preciso traçar uma reta chegando no lado oposto e tem que ser exatamente na metade do lado, mais ou menos aqui. Não estou enxergando. Não, foi pro lado. Pera aí. Deixa eu virar aqui para eu conseguir enxergar. Tá. Bom, e vou traçar a mediana. Então essa aqui é a mediana 2, referente ao lado 2. Ela está dividindo aqui o lado em 2 lados iguais, tudo bem? E vou fazer a mesma coisa em relação ao vértice C. Vou traçar a mediana do vértice, chegando no lado oposto, que é o lado AB, dividindo esse lado em 2 lados iguais, tudo bem? Bom, pessoal, quando eu traço as medianas, essa aqui vai ser a mediana M1, que é do lado 1. Quando eu traço elas, esse ponto aqui de encontro dessas 3 medianas é o que eu vou chamar de baricentro, tudo bem? O baricentro, ele é representado pela letra G, tudo bem? Isso é uma convenção. Dúvidas, pessoal, em relação ao que é uma mediana e como achar o baricentro? Bom, e Não, aí? Pode falar, Ingrid. Pode falar, Ingrid. Não, foi o que você disse. Eu entendi. Ah, beleza. Professor, Pode falar. aí então, esse baricentro ele faz o quê? Tipo, é só. Tá, é o ponto, mas o que ele significa, assim? Só um ponto? Tipo.
Então, assim, o que é o baricentro? O baricentro, a primeira coisa, ele é o encontro das medianas. Fisicamente, ele tem aquela discussão que eu te falei. O baricentro, ele é um ponto que representa a aplicação, por exemplo, do peso desse corpo, entendeu? Eu acho que vocês são muito novos. Não sei se vocês... mais fácil, um exemplo prático. Se vocês pegarem um garfo, vocês esticarem o dedo, vocês conseguem equilibrar esse garfo no dedo? Existe um ponto do garfo que, se você colocar o dedo esticado... Pera aí, vou pegar um garfo, vou ligar a câmera para mostrar para vocês, pera aí. Eu não ia ligar a câmera porque na avaliação falaram que o meu cabelo era engraçado. Então, e como eu não penteei o cabelo, por isso eu não liguei a câmera. Mas pra gente mostrar, a gente liga. Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo. Eu estou apresentando, peraí. Stop sharing. Tá, agora eu estou me vendo. Então, ó, vocês estão vendo o garfo? Vocês estão me vendo? Tá. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo equilibrar o garfo no meu dedo? Esse ponto que o garfo está no meu dedo é o baricentro do garfo. Tudo bem? Se eu começar a puxar o garfo para o lado, ó, vocês estão vendo que ele vai começar a rotacionar. Tá vendo? Ele está rotacionando. Significa que eu estou fora do baricentro do garfo. Tá vendo? Quanto mais para cá eu vou puxando, ele vai rotacionando. Quando eu coloco exatamente no baricentro, é como se eu estivesse aplicando todo o peso do garfo no meu dedo, no meu ponto. Nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, esse é mais ou menos uma explicação bem simplesinha do que é um baricentro. Tudo bem? Num objeto físico. A mesma coisa é para o triângulo. Exatamente a mesma coisa. Se vocês pegarem um triângulo, desenharem num papel, vocês pegarem um triângulo e segurar o triângulo, por exemplo, assim, numa ponta, o baricentro dele vai ficar exatamente, é como se o ponto dele vai ficar exatamente uma reta na distribuição do peso dele. Tudo bem? Esse, assim, uma explicação bem simplesinha, básica do que seria uma coisa física, tá? Deixa eu voltar a compartilhar minha tela agora. Bom, tem mais uma característica importante ainda do baricentro que eu preciso mostrar para vocês. Eu quero que cor agora? Pode ser o laranja ainda. Vocês, olhem só, pessoal. A gente formou alguns segmentos de retas aqui, tá? Então, ó, se vocês notarem, existe um segmento de reta do A até o G. Tá vendo? Ó? Essa reta aqui, ó, que formou A até o G. Do G até esse outro ponto aqui da mediatriz. Então, existem esses vários segmentos de retas que foram formados. Existem algumas relações aqui entre esses segmentos. Por exemplo, se eu chamar esse pedacinho aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor. Deixa eu pegar um azul. Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que eu estou pintando, tá vendo? Eu vou chamar ele de X. Se esse pedacinho é X, o outro pedaço do outro lado do baricentro, ou seja, esse outro pedaço aqui, ó, ele vale 2x. Ele vale sempre o dobro, tudo bem? Sempre o pedaço do lado, o pedaço ao lado da aresta do triângulo, ele vai ser sempre o lado menor, tudo bem? Vamos pegar aqui um verde agora. Por exemplo, aqui, ó, esse lado aqui. Esse lado é o lado menor, então ele vale y. Esse lado aqui é o lado maior, então ele vale 2y,
tudo bem? Vou pegar um amarelo agora. Se eu pegar esse lado aqui, que esse é um lado menor em relação ao lado maior. Se eu chamar ele de Z, esse pedaço maior aqui, ele vale 2Z. Tudo bem? Então, existem essas relações que o baricentro também traz no triângulo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao baricentro? De boa. De boa? Tá bom. Então vamos continuar. Bom, esse foi o primeiro ponto notável que a gente viu. É o baricentro. Vamos para o segundo ponto notável. Aqui. 2.2. A gente viu o baricentro. Agora vamos para o incentro. Bom, o que é o incentro, pessoal? Todos os pontos notáveis, como eu falei, eles são encontros de retas, basicamente. É isso que a gente vai fazer. Então, o incentro, como no baricentro era o encontro das medianas, no incentro é o encontro das bissetrizes, tudo bem? Vamos pegar o nosso triângulo de referência. Deixa eu copiar ele. Deixa eu pôr aqui já os lados, né? Lado A, B e C. Deixa eu copiar ele. Bom, pessoal, o que é a bissetriz? Que eu mostrei para vocês. Metade do quê? Metade do... Do ângulo. Isso. É uma reta que Isso. corta no meio os ângulos. O ângulo. Exatamente. Então, aqui, ó, todos esses vértices, eles têm um ângulo, certo? Todos eles vão ter um ângulo. A bissetriz vai ser aquela reta que vai sair do vértice e vai dividir o ângulo ao meio. Tudo bem? Detalhe. Olhem a reta que eu desenhei. A reta, ela não está dividindo o lado oposto em dois lados iguais, tudo bem? O lado oposto não interessa. Ele, de modo geral, assim, a não ser que seja um triângulo isósceles, ele vai dividir o lado ao meio. A bissetriz, o que ela divide é o ângulo, tá? O lado oposto não faz diferença. Eu estou dividindo o ângulo ao meio. Tudo bem? Aqui é sempre o ângulo. Inclusive, nas bissetrizes, eu nem preciso fazer esse prolongamento, tá? Porque o prolongamento, ele pode ser apenas até o ponto de encontro. O que importa para mim de verdade é fazer essa divisão aqui, ó. Esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse, e esse ângulo igual a esse ângulo. Tudo bem? Isso que é o importante da bissetriz. A bissetriz, a gente vai ter um encontro, que é o que a gente chama de incentro, tudo bem? O incentro, ele é representado pela letra I, tá? O que a gente tem de especial do incentro? Ele vai existir dois termos matemáticos na geometria que chamam inscrito e circunscrito, tudo bem? Não, assim, a gente vai usar esse termo agora muito parecido aqui com o nome desse ponto. Por que chama incentro? Por que eu estou falando em centro? O que é esse centro? Ele é o centro de alguma coisa, mas o quê? Ele é o centro de uma circunferência que está dentro desse triângulo, tudo bem? Pô, isso vai ser difícil de desenhar, mas vamos lá.
é uma circunferência que está aqui dentro. Até que ficou bonito. Então, essa Que mágica circunferência... foi essa? O negócio é cabuloso. Ele vai sozinho. Vestibular podia ser assim, né? Podia. Ele é uma ferramenta que quando eu ligo ela, ele faz as figuras geométricas bonitinhas. Então eu posso desenhar uma circunferência Nossa, toda eu meia sempre cagada. achei que você que desenhasse. Não, essas aqui, as do PowerPoint eu faço no computador, mas essas aqui eu uso essa mágica aqui porque senão fica um ovo, fica alguma coisa esquisita, né? A gente aproveita a tecnologia. Gente, Bom, o que a gente tem importante dessa circunferência? Ela toca em 3 pontos do triângulo, tá? Existem, apesar da minha circunferência ela ter ficado um pouquinho, parece que não tá tocando. Deixa eu ver se eu consigo arrumar ela. Ela toca em 3 pontos do triângulo, tudo bem? O que significa essa circunferência aqui dentro? Essa circunferência ela está inscrita dentro do triângulo. Por isso que é o nome de incentro, tudo bem? Então, se você uma observação. O incentro, ele é o centro da circunferência, tudo bem? Então, se eu ligar esses pontos do triângulo aqui, aqui e aqui, o que eu tenho? Que distância é essa? Essa distância, deixa eu fazer de novo esse daqui. Aqui e aqui. Quem são essas distâncias? Essas distâncias são os raios da circunferência, tudo bem? Eles chegam fazendo 90 graus com o lado do triângulo. Basicamente isso. Essa é o que a gente tem de importante do incentro. A gente consegue desenhar uma circunferência aqui dentro dele. Tudo bem? Dúvidas? Então, a gente tem as bissetrizes a gente acha o incentro, e do incentro a gente consegue desenhar uma circunferência, que a gente consegue identificar os raios dessa circunferência tocando o lado do triângulo. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? não. Não, assim, não tem assim, eu não vou dar uma explicação prática agora, porque assim, o exercício pode dar um exercício e falar, ó, vocês têm um triângulo, a distância desse triângulo, perdão, o exercício pode falar, ó, vocês têm um triângulo. Nesse triângulo existe um incentro. A distância do incentro é tanto. Calcule o perímetro da circunferência inscrita dentro desse triângulo. Então, aí você tem que lembrar que o incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita, que a distância do incentro até o lado do triângulo é o raio, e assim daí você vai tirando as informações para achar uma área, um perímetro, ou achar qualquer outra informação, tudo bem? O importante do incentro é saber, é formado pelas bissetrizes. Por que é importante saber isso também? Porque olha só, pessoal, aqui a gente está formando o que, ó, triângulos, ó, tá vendo? Isso daqui são triângulos. São triângulos o quê? Triângulos retângulos. Eu tenho vários triângulos retângulos aqui, ó, formados. E esses triângulos, uma parte deles vão ser semelhantes, eles vão conseguir achar ângulos, enfim. Dá para fazer um monte de coisa aqui. O importante é saber, incentro, encontro de bissetriz. Bom, o nosso terceiro ponto notável, se tem o incentro, tem o circuncentro. Ai, não, esse eu vou precisar de espaço para fazer. Vou ter que fazer isso numa outra folha.
Tá, vamos pegar agora o triângulo. Bom, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, então eu vou precisar de mais espaço. Bom, o circuncentro, da mesma forma que os outros, ele é um encontro. Só que ele é um encontro de quem? Ele é um encontro das mediatrizes. Quem são as mediatrizes, pessoal? A gente viu, foi um dos primeiros lugares geométricos que eu mostrei para vocês. É a reta que divide ao meio uma semi-reta formando um ângulo de 90 graus? Exatamente, perfeito. Nesse caso, são as nossas semi-retas? São os lados do triângulo, né? Então eu tenho que vir em cada lado do triângulo, por exemplo, achar o ponto médio desses lados, ponto médio, aproximadamente ponto médio, e eu preciso fazer o quê? Eu preciso traçar uma reta formando 90 graus. Aqui, 90 graus. Aqui, vamos tentar fazer... Nossa, não ficou com 90 graus. 90 graus. E aqui... Quase. E aqui 90 graus. Então, essas são as mediatrizes de cada lado. Eu escolho o ponto médio de cada lado e traço uma reta fazendo 90 graus. Esse ponto de encontro aqui é o que a gente chama de circuncentro. E ele vai ter a letrinha O como representação. O que o circuncentro tem de especial? Aqui que vai dar o trabalho para desenhar. Pera aí. O circuncentro, ele também tem uma circunferência relacionada, só que a diferença é que essa circunferência ela está fora e não dentro do triângulo. Então ela está aqui. Passando pelos vértices. Quase. Mas tá bom. Um pouquinho maior, né? Tá bom aqui. Então ela toca nos vértices. Tudo bem? Então aqui ela toca nos vértices. Esse ponto e esse ponto. E o que tem de importante aqui? A distância que a gente vai ter do circuncentro até a circunferência é o que a gente vai ter o raio dessas grandes circunferências. Tudo bem? Esse circuncentro, ele também é o centro da circunferência. Então, se a gente tiver um triângulo e a gente traçar as mediatrizes, o encontro das mediatrizes é o circuncentro, e esse circuncentro a gente consegue circunscrever numa circunferência. Tudo bem? Basicamente é isso que nós temos. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Essa é a característica. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos para o nosso último ponto notável. São 4. Nosso último ponto é o ortocentro. O senhor pode voltar naquele último slide? Por causa Claro. que eu estava terminando de copiar. Oh, claro, imagina. Se eu estiver indo muito rápido, avisem, por favor.
Terminei, obrigada. Imagina. Bom, e por último a gente vai ter o ortocentro. Cadê o nosso triângulo? Aqui. Esse aqui eu acho muito importante porque vocês acabam sempre esquecendo disso. Pessoal, como que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2? Base vezes altura dividido por 2. Quantas alturas tem um triângulo? Só uma, eu acho. Notem que todas as retas que a gente desenhou aqui atrás, mediatriz, bissetriz, mediana, todas eram sempre 3 retas que a gente traçava. Por quê? 3 lados, 3 vértices. É a mesma coisa com a altura. Qual é a definição de altura de um triângulo? A definição da altura de um triângulo é o quê? É uma reta que vai sair de um vértice. Essa reta sai do vértice e ela chega no lado oposto fazendo 90 graus. Isso aqui é a altura. Essa é uma das alturas, que eu posso chamar, por exemplo, de H1. Se eu tenho 3 vértices, quantas alturas eu vou ter? 3. 3. Se eu tenho 3 vértices, eu tenho 3 alturas. Todo triângulo ele tem 3 alturas, tudo bem? Bom, deixa eu ver se esse triângulo aqui, ele tá meio 90. Deixa eu só ver para eu fazer o desenho correto. Eu vou fazer um outro triângulo, porque esse triângulo não vai ser a melhor... não, vou usar esse, ué. Porque é o seguinte, toda altura, por definição, ela sai de um vértice e chega no lado oposto, fazendo 90 graus. O problema, esse triângulo está muito parecido com um triângulo retângulo. Aqui está esse lado aqui, ele está muito com um ângulo quase 90 graus. Eu vou desenhar um outro triângulo que não seja muito retângulo, porque fica mais fácil da gente enxergar as alturas. Eu vou fazer um triângulo obtuso aqui. Pronto. Vai ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem as 3 alturas. Depois eu faço um comentário sobre o triângulo. Retângulo A, B e C. Então, se eu pegar a primeira altura que eu tinha feito aqui, ela sai de um vértice, ela chega no lado oposto fazendo 90 graus, tudo bem? Chega no lado oposto fazendo 90 graus. Aqui a gente tem 90 graus. A questão é, pessoal, vamos sair do ponto A. Eu quero sair desse ponto e eu quero chegar no lado oposto. Quem que é o lado oposto? O lado oposto é BC, tudo bem? Então, tecnicamente, eu tenho que vir com uma reta aqui e fazer ela chegar com 90 graus. Só que qual que é o problema? Vai ser possível fazer isso? Vai ter alguma reta que eu consiga traçar entre B e C aqui, que essa reta chegue fazendo 90 graus? Não adianta desenhar essa reta e botar o símbolo de 90 graus aqui, porque isso aqui não é 90 graus, tudo bem? Isso daqui é mais de 90, uns 120 graus. Não adianta roubar. Como que a gente traça essa altura, então, nesse tipo de triângulo? Quando a gente tem um triângulo, nesse caso, obtuso, a altura, ela está fora do triângulo, tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou prolongar o lado BC. Eu estou prolongando ele. Prolongar significa, eu vou traçar uma reta auxiliar aqui. Quando eu traço essa reta auxiliar, eu consigo trazer do vértice A até essa reta auxiliar, fazendo 90 graus. Essa é a altura do vértice A em relação ao lado BC. Então, aqui eu tenho uma altura, aqui eu tenho a minha segunda altura. Tudo bem? Bom, a mesma coisa vai acontecer com o lado C. Eu não vou conseguir pegar uma reta saindo do C, chegando aqui no lado
AB fazendo 90 graus. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar prolongar essa reta. Eu vou precisar prolongá-la. E aí sim, eu consigo traçar uma reta que chega fazendo 90 graus. Tudo bem? Vocês entenderam como que eu traço essa altura? Eu tenho que sair de cada vértice e chegar no lado oposto. Muitas vezes esse lado oposto, ele não está exatamente dentro do triângulo. Aí o que eu faço? Eu crio uma linha auxiliar e aí sim eu consigo fazer chegar nessa linha auxiliar. Mas que essa linha auxiliar ela está na mesma reta, na mesma direção do lado oposto. Tudo bem? Entenderam o que é uma altura? Uma altura sai do vértice e chega Sim, no professor. lado oposto fazendo 90 graus. Bom, agora eu vou voltar naquele outro triângulo lá que eu estava fazendo. Vamos deixar aqui do lado. Bom, eu vou fazer esse processo para os vértices. Então aqui vem para o vértice A, 90 graus. Para o vértice C, eu acho que não vai dar. Ou vai? Vamos ver. Não. Isso aqui mais para cá. Mais para cá deu. Aqui vai formar 90 graus. E esse daqui vai estar bem aqui no canto. Bem aqui no cantinho. Formando 90 graus. Bom, esse encontro aqui, que a gente achou, do encontro das alturas, é o que a gente chama de ortocentro. E ele vai receber o nome de H. Tudo bem? Nessa figura que a gente estava fazendo aqui, o ortocentro vai dar fora do triângulo. Se eu continuasse aqui prolongando as alturas, esticando ela... Peraí, vamos esticar elas aqui. Esticar. Esticar. Aqui não está bem reto, né? Esticando. Oxi, peraí. Na verdade, essa aqui não está fazendo 90 graus aqui. Isso, agora sim. Quando, num caso de um triângulo obtuso, o nosso ortocentro ele dá fora do triângulo, tudo bem? É uma observação apenas. Se a gente tem que... Então, se for retângulo ou agudo, tá dentro. Isso. Se for um obtuso, vai dar fora. Tudo bem? Beleza. Tá? E se for um triângulo retângulo? Dentro. Peraí, que aqui eu preciso fazer retângulo. Quem que é a altura de um triângulo retângulo? A altura já é o lado? Esse lado. Exatamente. A altura de um triângulo retângulo é o próprio lado. Por quê? A gente sai de um vértice, chega no outro fazendo 90 graus. Sai de um vértice, chega no outro fazendo 90 graus. Então aqui, ó. Aqui eu tenho uma altura. Altura 1. Aqui eu tenho uma altura 2. E aqui eu tenho uma altura 3. Então, notem que essas alturas elas estão todas se encontrando no vértice. O vértice do triângulo retângulo, ele é o ortocentro. Exatamente aqui. Tudo bem? Então, para cada tipo de triângulo, dependendo do ângulo, varia se vai ser dentro ou fora. E no Exatamente. caso do retângulo,
Assim, entendi. Exatamente. Quando a gente. Acho que o mais chatinho ali é o obtuso, porque o obtuso vocês têm que prolongar a linha da aresta do triângulo para você conseguir fazer chegar em 90 graus, tá? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida geral? Se vocês não tiverem dúvidas, a gente tem mais 11 minutos. Eu queria fazer um exercício com vocês. Isso foi uma das. Algumas pessoas, né, colocaram na avaliação, e eu acho mais do que justo pedir para a gente resolver mais exercícios, né? A gente acaba muitas vezes em algumas aulas não conseguindo resolver exercício por falta de tempo, porque essa matéria, esse conteúdo normalmente nos cursinhos regulares, né, que eles têm um pouco mais tempo de aula, eles acabam tendo mais horas para fazer. A gente, como o nosso tempo é um pouco mais escasso, a gente concentra mais na teoria e deixa mais nas aulas extras para vocês fazerem o exercício, né? Tem aula com o Gabriel também, para vocês treinarem durante a semana e virem perguntar para a gente. Eu vou conseguir 10 minutinhos aqui no final para resolver um exercício com vocês dessa matéria. Vamos ver se a gente gostaria de tentar resolver 2. Vamos ver se vai dar tempo. Beleza. Então aqui a gente tem o triângulo ABC. Tudo bem? Esse triângulo, essa medida de cima vale 2x menos 3. Essa de baixo vale x mais 2 mais 1. Essa daqui, que é daqui até aqui, vale z. E daqui até aqui vale y, tudo bem? A gente tem outros pontos que a gente vai chamar aqui de P, M e N. E o exercício fala para vocês que MC é igual a 12 e que PB é igual a 15. E a gente quer saber qual é o valor de x, y e z. Tudo bem? Então, assim, a gente tem esse triângulo. E eu falo para vocês que esse ponto aqui é o baricentro do triângulo. E eu quero saber os valores de x, y e z. Vou só escrever um pouquinho maior aqui. Esse é o y e o z. Aqui é o z e aqui é o y. Posso dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer? Vocês conseguem? 5? Não, 5 é muito. Vou dar 2 minutos para vocês darem uma lida, darem uma pensada como vocês resolveriam. E aí eu resolvo com vocês, para ver se eu consigo, nos 5 minutos finais, fazer um segundo exercício. Professor, você vai para o baricentro? Baricentro. É o baricentro. G. Deixa eu anotar aqui. G. Oh, meu Deus. É o baricentro. Acho que foi. Conseguiram fazer? Acho que sim. Beleza. Eu vou dar só um minutinho para vocês olharem, tirar uma foto, copiar o exercício, aí eu volto na tela lá do baricentro.
Todos copiaram? Aham. Tá, só para lembrar vocês da propriedade importante do baricentro, que é essa daqui que eu marquei em colorido, azul, verde e amarelo. O lado, quando a gente traça o baricentro, a gente divide as medianas, o lado do vértice, lembrem que ele vale sempre o dobro, ó. Aqui, ó, 2x, esse lado vale o dobro desse lado. Esse lado vale o dobro desse lado e a mesma coisa pro outro lado, tudo bem? Então, a gente sabe que sempre o lado do vértice, esse lado, ele tem que ser o dobro desse lado, tudo bem? Então, é isso que a gente tem que escrever para a gente conseguir resolver esse exercício. O lado AG, de A até o baricentro, ele tem que ser igual a 2 vezes de G até N, tudo bem? Quanto vale o lado AG? O lado AG vale 2x menos 3, igual a 2 vezes. Quanto vale o lado GN? Ele vale x mais 2, x dividido por 2 mais 1. Então aqui a gente tem 2x menos 3, 2 vezes x sobre 2 mais 1, a gente faz a distributiva, né? 2 vezes x sobre 2, que dá 2 vezes x sobre 2, mais 2 vezes 1, certo? Aqui a gente pode cortar o 2 com 2, tudo bem? Que eles vão se cancelarem. Na verdade, 2 dividido por 2 dá 1, né? E a gente fica com 2x menos 3 igual a x mais 2 vezes 1 mais 2. Número de um lado, letra do outro. Eu tenho 2x, o x do lado direito está positivo, passa negativo. Aqui eu já tenho 2, o menos 3 está negativo, passa para o lado direito, positivo. Então eu tenho 2x menos x é x. 2 mais 3 é 5. Achei o valor de x. Tudo bem? Dúvidas? Como que eu achei esse x? Não. Tranquilo. Beleza. Bom, para achar o y e o z, o processo é o mesmo. Olha só, aqui agora, esse lado tem que ser o dobro desse lado aqui. Então eu tenho que C até G tem que ser 2 vezes de G até M. CG vale quanto? Vale Y. Quanto vale GM? Quanto que vale esse pedaço aqui, ó? Tô fazendo em azul. Aqui, ó. A informação tá onde, pessoal? Ela tá aqui, ó. Quanto que vale o todo? Quanto que vale tudo? Quanto que vale toda essa linha aqui? 12? Vale 12. E se eu quiser só esse pedacinho aqui do GTM? Divide por 2? Vou desenhar lá aqui reto, ó. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto G e aqui é o ponto M. Tudo vale 12. De C até G vale Y. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Y sobre 2. 12 menos Y. Ah, Cuidado, a gente está subtraindo pedaços, a gente não está dividindo ou multiplicando. Vamos fazer a mesma situação com números, em vez de usar letras. Vamos imaginar que aqui é 12 e aqui é 8. Quanto que tem que ser esse pedaço? 4. 4. Como que você chegou em 4? 12 menos 8. Exatamente. Então, se aqui é Y, aqui é
12 menos y. É assim que a gente acha esse pedacinho. Então, esse GM, ele vale 12 menos y. Tudo bem? E aqui a gente resolve. Y é igual, aqui faz a distributiva, 2 vezes 12 menos 2 vezes y. Tudo bem? Y igual a 2 vezes 12, 24, menos 2 vezes y, 2y. Letra de um lado, número do outro. Eu tenho y, o menos 2y passa positivo, igual a 24. 2y mais 2y é 3y, isso igual a 24. 3y igual a 24, o 3 está multiplicando o y, eu posso passá-lo dividindo, ou, na verdade, dividir ambos os lados por 3, né? Posso dividir esse lado por 3 e esse lado por 3. E aqui vai ficar 3y por 3 vai dar y. 24 por 3 vai dar 8. Achei o valor de y. Tudo bem? E da mesma forma a gente acha o z, pessoal. A ideia é a mesma. Eu tenho que, aqui é o z, né? Vamos só marcar aqui para vocês verem. O z é esse pedaço. Quanto que vale esse pedaço aqui, o outro pedacinho? É Vamos ver. 15. $15? PB, né? 15. O inteiro? Ah, o inteiro é 15, muito bem. Mas eu não quero o PB, eu só quero o GB. 10. E o GB é 10. 15 menos Z, né? É o mesmo esquema. É a mesma coisa da outra questão, dessa outra letra. Isso, ó. PG igual... Não, perdão. Aqui é o contrário. É BG, que é o lado maior, é igual a 2 vezes o lado menor, que é o GB. BG é quanto? BG é o lado... Vamos colocar aqui, então. Só vamos pôr na reta, aí fica mais fácil da gente enxergar. Aqui, eu tenho o ponto P, o ponto G e o ponto B. Tudo vale 15. Eu sei que PG, na verdade é o contrário, esse ponto está mais para cá agora, né? Ele está aqui. PG vale Z. E quanto que vale GB? Ou BG? Vale 15 menos Z. Então eu tenho aqui 15 menos Z igual a 2 vezes o PG, GP, tanto faz a ordem, vezes Z. Então eu tenho 15 menos Z igual a 2Z. Letra de um lado, número do outro, menos Z passa positivo, 2Z mais Z. 15 igual a 3Z. Divide ambos os lados por 3. Eu tenho que Z igual a quanto? Z igual a 5. Achei o valor de x, y e z. Beleza, pessoal? Esse foi um exemplinho de como aplicar o baricentro, tudo bem? Já deu 4h30, não vou conseguir fazer o de bissetriz que eu queria, mas pelo menos vocês tiveram um exemplinho aí de como isso é aplicado algumas vezes, tudo bem? Esse tipo de questão. No material de vocês, na apostila lá de referência que vocês usam para estudar, esse é o capítulo 6 da frente 1, tá bom? Vocês vão encontrar vários exercícios lá para vocês treinarem. Então, aqui. Eu vou deixar aqui para vocês copiarem, eu vou anotar aqui no canto. Então, os exercícios dessa aula, no material, é o capítulo 6 da frente 1.
Vocês podem fazer. Tudo. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, pessoal? Desse exercício ou da matéria em geral? Não. Ah, tá de boa por enquanto. Que bom, então. Beleza, pessoal. Então é isso. Fechamos a aula aí. Gui, se estiver por aí, quiser interromper a gravação. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.